Hello people, eu sou a Maria Valéria do canal Na Literatura Selvagem. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Aproveita para se inscrever no canal. Deixa o teu like quando terminar de assistir esse vídeo. Se quiser, deixa um comentário para a gente ir interagindo também. E não esquece de ativar o sininho de notificações a fim de pegar as atualizações que eu fizer a partir daqui. Então, o vídeo de hoje é para falar um pouquinho a respeito das minhas impressões de leitura com relação ao livro Vozes de Chernobyl, A História Oral do Desastre Nuclear, que é da escritora jornalista Svetlana Alexievich, que foi vencedora do Prêmio Nobel de Literatura do ano de 2015. Essa é a primeira publicação dela publicada aqui no Brasil, né? Trazida pela Companhia das Letras, que já lançou alguns outros títulos dela e recentemente lançou um outro livro também, que eu tô querendo muito comprar, mas eu só vou comprar depois que eu ler o livro que eu tenho aqui, que é O Fim do Homem Soviético. Eu já fiz resenha de outro livro dela, eu vou deixar aqui linkado no box de descrição, e aí vocês vão poder conhecer também a respeito da história da Segunda Guerra pelo depoimento de crianças, né? Então foi outro trabalho dela primoroso, e hoje eu tô trazendo essa leitura aqui. Para vocês terem ideia, já faz mais de um ano que eu li esse livro, e só agora eu tô tendo um pouco de disposição para falar a respeito dele, porque foi uma leitura que me deixou realmente impactada. Svetlana possui uma escrita muito fluida, né? Talvez pelo fato dela ser jornalista, então isso torna os textos dela muito agradáveis de se ler. Agradáveis, que eu falo no sentido da escrita mesmo, porque os relatos em si são muito comoventes e nos causam um misto de tristeza, de revolta, indignação e pavor mesmo. A gente está vivendo num tempo de epidemia. O coronavírus está aí, atingindo vários países. O nosso Brasil não ficou a salvo dessa onda de pandemia, né? E eu espero, sinceramente, que a gente consiga controlar e não possamos ter que virar uma Espanha ou uma Itália, né, para aprender a lição de que a gente tem que seguir os conselhos da Organização Mundial de Saúde e não as ideias de um presidente insano que fica falando um monte de merda na televisão para tirar o corpo fora e jogar a responsabilidade das coisas em cima de outros governantes. Mas enfim, o que aconteceu aqui, né, foi que no dia 26 de abril de 1986, uma usina numa cidadezinha da Ucrânia, a cidade de Pripyat, acabou tendo as suas instalações explodiram por conta de um erro que aconteceu lá, e essa usina explodiu, certo? O reator dela explodiu e lançou radiação por vários quilômetros. Uma onda de radiação que atingiu praticamente toda a Europa. Essa radiação ela não foi sentida de imediato nos outros países, mas as pessoas que estavam na usina naquele momento tiveram as suas vidas modificadas para sempre a partir dali. A cidade teve que ser evacuada com o passar dos dias. A população não estava recebendo informações precisas do governo, e elas tiveram que sair abandonando seus lares, os seus pertences, deixando as suas vidas para trás, mas não sem antes experimentarem o horror de perderem alguém querido, praticamente derretendo por conta do contato que tiveram com a radiação dessa explosão. Hoje em dia, Pripyat é uma cidade fantasma. As pessoas não moram lá porque os níveis de radiação ainda estão presentes e podem vir a causar problemas de saúde para as pessoas que insistirem em ir para aquela área. Existe até turismo macabro, as pessoas fazem para visitar a cidade, mas claro que em alguns pontos elas realmente não podem entrar porque os níveis de radiação são altíssimos, né? Ano passado, a HBO lançou uma série de apenas 5 capítulos, é uma produção americana, mas eu achei muito digna a forma como eles conduziram a história e mostraram tantos detalhes a respeito do acontecido que foi acobertado na época pelo próprio governo soviético. A Ucrânia fazia parte
URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e eles já estavam prevendo a queda do regime, não é, soviético, e acabaram com esse acontecimento que eu acredito que tenha sido a gota d'água para que o regime soviético realmente viesse a se desestabilizar. Vamos lá, continuando. Eu acredito que tenha sido realmente a gota d'água para fazer o regime soviético se desestabilizar, e eles tentaram a todo custo tampar o sol com a peneira. Mas não adiantou muita coisa, porque outros países perceberam a onda de radiação chegando em seus territórios, houveram evacuações em massa da cidade, e a série reproduziu de forma muito fidedigna os acontecimentos que Svetlana relata nesse livro aqui. Ela fez entrevistas com várias pessoas que sobreviveram à explosão, mas vivenciaram de perto todos os problemas que essa explosão veio a causar em suas vidas, né? A gente tem relatos aqui de, por exemplo, um dos que me deixou mais estarrecida e foi de doer mesmo, o relato de uma mulher que o marido dela era era um bombeiro que foi trabalhar lá para apagar o incêndio da usina, e ele acabou sendo hospitalizado junto com a equipe que estava junto com ele, e ela viu nos dias seguintes cada um dos membros da equipe morrendo de maneiras indizíveis. Ela estava grávida na época que isso aconteceu, ela ocultou das autoridades para ter acesso ao seu marido, porque as pessoas que tinham contato com a radiação, elas não poderiam entrar em contato com pessoas saudáveis. E acabou que ela fez de tudo para ficar perto do marido e acompanhá-lo ali naqueles dias agonizantes, porque, e aí vem um spoiler aqui, mas se você já assistiu a série, já leu o livro, vai saber, me perdoem por isso, se não, mas eu vou ter que falar, enquanto ele morria, né? Então ela praticamente assistiu o seu marido se liquefazer, acho que é essa a palavra, né? Ele derreteu, né, por conta da radiação. E assim, outro ponto que me deixou assim muito impactada, muito chocada, perplexa, enfim, coloca o adjetivo que quiser aqui, foi sobre os animais da cidade que tiveram que ser deixados para morrer. As pessoas saíram de suas casas e não podiam levar seus animais porque eles estavam contaminados, e posteriormente equipes do governo tiveram que ir na cidade para sacrificar esses animais. E na série tem umas cenas que retratam isso de uma maneira muito chocante. Então, se você gosta de animais, tanto quanto eu, realmente é uma coisa lamentável de se presenciar e saber que aquilo de fato aconteceu. Então, ela pega esses relatos, né, e compilou tudo isso, né, através da escrita dela, que ficou uma coisa mais... Ela pega esses textos crus e faz o relato aqui de uma maneira mais adequada para a linguagem jornalística, mas não deixam de ser impactantes, não deixam de ser estarrecedores para as pessoas que estão entrando em contato com esse material aqui. Então, assim, foi uma leitura que realmente me impressionou demais. Eu considero como sendo o livro de não ficção do ano passado que mais me impressionou. Tanto que eu consegui fazer resenha, falar a respeito do relato das crianças na Segunda Guerra, que é um outro tema que me incomoda demais, que me deixa muito baqueada, mas eu consegui falar primeiro sobre ele e ainda deixei esse aqui de lado. Só agora é que eu consegui tentar botar aí todas as minhas impressões a respeito da história de Chernobyl. Então, me digam aí nos comentários se vocês já leram. Eu fiz várias anotações, grifos, né? Deixei vários post-its aqui. Tem trechos que eu circulei, né? Às vezes eu tinha que parar a leitura, dar uma pausa, respirava e voltava. Eu não li isso aqui de uma vez, porque apesar da escrita dela convidar a isso,
eu não tive psicológico suficiente para suportar a carga emocional que isso aqui trouxe para mim, né? Então, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter me feito entender. Me digam aí suas impressões, se já viram a série, se já leram o livro, já tiveram contato. Essa história de Chernobyl me deixa realmente muito estarrecida. Outra coisa também que eu lembrei agora e acho válido comentar. A própria população, quando se deu conta do tamanho da gravidade, foi lá enfrentar a coisa literalmente na pá, porque não havia aparato tecnológico suficiente que suportasse aquela radiação. Uma das cenas mais tensas da série, né, é quando os voluntários vão lá com pás para tentar limpar o telhado da região próxima ao reator, e eles só tinham 1 minuto e meio para ficar naquela área, mesmo com as roupas de proteção. Era 1 minuto e meio que eles tinham para fazer uma limpeza e sair sem sofrerem os riscos logo de cara. Assim, tipo, eles tinham 1 minuto e meio para ir limpar a área, eles tinham que sair dessa área e já estavam praticamente fadados à morte com aquilo ali, porque não tinha condições de você receber toda aquela radiação na boca da explosão praticamente e sobreviver a isso. Então, foi outra coisa que me deixou realmente também muito baqueada. Essa seria a palavra. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que eu já falei isso antes. Kus tschüss. Bis bald.